vocês devem estar vendo aí minha tela, né? Então hoje a gente vai começar a parte de ótica, certo? Basicamente, falar sobre ondas de matéria, né? E galera, então, a gente vinha estudando ondas, né? Até então. E quando a gente estuda ondas, a gente estuda algumas propriedades gerais, né, das ondas. E a gente vê que existem dois tipos, ondas mecânicas, né? Que são ondas que a gente meio que focou no conteúdo passado, que a gente, no final, a gente começou a falar sobre acústica, né? E acústica são ondas sonoras, são ondas mecânicas, né? Ondas que precisam de um meio material para se propagar. E agora a gente entra num ramo da física que vai focar em outros tipos de ondas, ondas que nós chamamos de ondas eletromagnéticas, mais especificadamente numa faixa, né, dentro do espectro eletromagnético, eu vou mostrar para vocês depois, do visível, certo? Do visível quer dizer que essas ondas, elas podem ser detectadas pelos nossos sistemas visuais, né? Então, dentro desse espectro, são onde nós estaremos trabalhando com a luz, tá? Mas as propriedades, basicamente gerais das ondas eletromagnéticas são muito próximas. Então, muito que será válido para a luz é também válido para essas outras frequências de ondas eletromagnéticas que existem, tá? Então, a gente viu que também tinha outros tipos de ondas eletromagnéticas, né? Ondas de rádio, ondas de TV, ondas de celular. Ontem começou o leilão do 5G, vocês devem ter visto, né? O pessoal leiloando faixas de frequências, né? Frequência, se não me engano, de 750 a 3 GHz. E basicamente essas faixas de frequência são onde vai ser feitas as comunicações dessa nova tecnologia que está chegando, certo? E basicamente são ondas eletromagnéticas, certo? São ondas com componentes elétricas e componentes magnéticas, como a gente vai ver mais à frente. Bom, eu gosto de começar esse conteúdo aqui falando um pouquinho do contexto histórico, porque a luz, ela sempre despertou interesse dos físicos, né? Então nós temos dois grandes físicos aqui, famosos. Nós temos Isaac Newton e Christian Huygens, tá? O Isaac, falta um A aqui. Tá? O Isaac Newton, ele dizia que a luz, ela se comportava como partícula, certo? Então ele moldava, diz que todos os fótons de partículas existentes eram como se fossem bolinhas, né? E essas bolinhas, elas interagiam, né? Isso explicava algumas propriedades da luz, como por exemplo a propriedade de que ela se propaga de forma retilínea, que é uma das propriedades que a gente vai estudar, a gente vai ver, vai observar essas propriedades. Então, o Isaac Newton defendia muito essa teoria de que a luz, ela tinha um comportamento de partícula, certo? É como se fossem bolinhas se propagando. Já o Christian Huygens, né, ele defendia a teoria ondulatória, que a luz era onda, certo? E aí tinha vários também, dentro da sua teoria, ele defendia isso através de alguns experimentos que ele fazia, né, e verificava essas questões. Bom, então essa aqui foi um embate que durou muito tempo, ficaram muito tempo se discutindo, né? Antes do James Maxwell, né? Nós tivemos ainda os experimentos de Young. Os experimentos de Young são experimentos de fenda, e eles basicamente mostravam que a luz, ela tinha um comportamento ondulatório, né? Então, por muito tempo, nós tínhamos ali a briga de Newton com Huygens, né? Cada um defendendo seus pontos de vista. Aí chegou o experimento de Young, né? O experimento de Young basicamente deu um fim nessa discussão, dizendo que a luz, então, ela tinha um comportamento ondulatório, né? Por causa do experimento de Fenda. Eu vou mostrar depois como é que é esse experimento, para vocês observarem, porque nesse experimento as figuras que são observadas após a luz atravessar uma fenda são figuras que só são possíveis se a luz tivesse um comportamento de onda, certo? Bom, aí teve esse outro carinha aqui que foi muito importante, James Maxwell, né? Ele basicamente
mostrou a teoria eletromagnética. Ele é importante dentro da luz, dentro desse estudo da ótica, né? Porque ele mostra que as ondas eletromagnéticas, né, elas têm comportamento ondulatório, certo? Então, se eu pegar componentes elétricas, componentes magnéticas de um sistema, né, que se propaga, e essa propagação, ela tem um formato, ela obedece à equação da onda, certo? A equação da onda é uma equação muito famosa que tem, que, se não me engano, agora não vou lembrar o nome do físico que escreveu essa equação, foi Fresnel, não lembro, tá? Mas temos essa equação da onda, tá? A gente não vai estudar essa equação da onda, porque é uma equação um pouquinho mais avançada, certo? É nível superior. Mas é uma equação muito famosa que descreve um movimento ondulatório de um sistema de uma onda eletromagnética, e o James Maxwell ele chegou a uma equação, né? Mostrou que as equações do eletromagnetismo, que a gente vai estudar ano que vem, eles levavam a essa equação da onda, certo? Bom, depois nós temos esse carinha aqui, ó. Vocês devem conhecer ele, eu nem botei o nome dele, né? Albert Einstein. E o Albert Einstein, gente, ele descreveu o efeito fotoelétrico. Então, dentro dessa funçãozinha aí toda essa questão que nós tínhamos sobre a luz ser onda ou ser partícula, né? Então, a gente estava quase concluindo que a luz era onda, mas aí chegou o nosso amigo aqui, Albert Einstein, e ele mostrou que a gente pode incidir radiação em uma placa. E essa placa aqui, ela pode, então, emitir elétrons. É como se nós tivéssemos uma interação de uma onda e ela interagisse como se fosse partícula. E isso requentou novamente a discussão, né? A discussão, ela novamente voltou. Então, peraí um pouquinho. A luz, então, a radiação, ela pode ser, então, partícula. Porque ela interage como partícula. Porque no momento que eu jogo radiação numa plaquinha aqui, nós temos emissão de partículas, né? Bom, a ideia não era bem essa, né? A ideia do efeito fotoelétrico, ela demonstra também a quantização da energia, e aqui ele começa os efeitos quânticos, a discussão dos efeitos quânticos, etc. Bom, enfim, não vou entrar dentro da mecânica quântica, mas isso aqui já é uma discussão que nós estamos em 1900, até que chega, então, esse carinha. Antes disso, né, fica claro aqui para vocês, é importante dizer que nosso amigo Albert Einstein, ele ganhou o Nobel de Física, não pela teoria da relatividade, né? A gente geralmente acha, a gente junta, né, o nome do Albert Einstein à teoria da relatividade, mas ele não ganhou o Nobel por isso. Ele ganhou o Nobel por esse efeito aqui, o efeito fotoelétrico, certo? Um trabalho que ele fez em 1905. Então, relatividade não gerou prêmios Nobel para o nosso amigo Albert Einstein, apenas o efeito fotoelétrico. Mas, obviamente, que a teoria mais importante que ele construiu, a teoria mais robusta, né, foi a teoria da relatividade. Gente. É que ela demorou muito a ser comprovada, né, gente? Então, esse tempo de demora aí causou esse delay aí para a entrega desse prêmio. Bom, aí chegou esse carinha aqui, ó, Louis de Broglie, e aí ele demonstrou. E chegamos à grande conclusão, né, que a luz, ela tem um comportamento dual, né? A luz, ela tem um comportamento onda, e tem um comportamento de partícula. A luz, ela pode se comportar como onda, e ela pode se comportar como partícula, certo? Então, esse é o grande lance, né, a respeito da luz, é que a gente pode trabalhar com a luz em alguns aspectos como sendo partícula, a gente pode trabalhar em outros aspectos como sendo onda, né? E isso pode ser um pouco complexo, muitas vezes, para nossa cabeça, mas ele é extremamente comprovado, essas relações aqui, né? Essas relações aqui, elas existem experimentos que demonstram, como eu falei aqui, o experimento da fenda, né? Olha só, se a gente considerasse a luz aqui do laser, né, que atravessa essa fenda, são duas fendinhas duplas aqui, a gente teria interferência dessas ondas, né? Isso aqui é um efeito ondulatório que a gente estudou, efeito de interferência, lembram, né? A interferência, quando duas ondas estão em fase, elas aumentam o seu brilho, e quando elas estão em fases diferentes, né? Elas podem até se cancelar. Na luz, isso aí seria a escuridão, né? Então, nós teríamos regiões com alta luminosidade e regiões sem luz. Isso é uma figura de interferência, né? Que são visualizadas quando nós usamos, por exemplo, laser e duas fendas. Só que com a luz, pessoal, se nós colocássemos aqui, ó, um detector no nosso sistema aqui,
Ao invés de nós observarmos esta imagem, que seria a imagem ocasionada por luz, nós veríamos uma imagem que seria basicamente verificada se fosse a luz fosse partículas, né? E isso só colocando um detector no nosso sistema. Então isso meio que comprova essa característica dual da luz, né? Ela pode ser onda e ela pode ser partícula, certo? Dependendo do experimento que nós utilizamos. Bom, mas aí eu pergunto, mas aí vem a questão, né? Professor, tá, e aí, o que a gente vai fazer na nossa sala de aula? A gente vai tratar a luz como onda ou como partícula? A gente vai, como a luz, a maior parte dos experimentos e dos fenômenos físicos, eles podem ser explicados, né, e verificados considerando a luz como onda, vai ser a consideração que nós vamos fazer, né? Vocês vão ver que nós vamos utilizar muitas das teorias ondulatórias para explicar alguns fenômenos físicos que são verificados com a luz, certo? Mas eu sempre gosto de deixar essa pulguinha atrás da orelha de vocês, que a luz, ela tem esse comportamento dual. Ela pode se comportar como onda e pode se comportar como partícula, certo? Beleza? Então, olha só. Quem é que nós vamos estudar? Nós vamos estudar esses caras aqui, as ondas eletromagnéticas, né? Basicamente, do ramo da ótica, são os efeitos ópticos que nós visualizamos. Então, nós estamos pegando uma pequena parte aqui dessa frequência de ondas, né, que nós chamamos de espectro visível dessa faixa aí de frequência das ondas eletromagnéticas, né? Percebam que é uma faixa muito pequena, né? Que nós temos esse negócio aqui tá, a frequência ela tá aumentando para a esquerda, tá? Ele não tá tão intuitivo assim. Para a direita nós temos uma menor frequência e para cá nós temos maior frequência. Se vocês lembrem que eu disse para vocês que as ondas eletromagnéticas elas se tornam perigosas a partir do ultravioleta, né? Então, até aqui o visível, as ondas eletromagnéticas elas não desempenham, né, grandes problemas para a gente, certo? Mas depois do ultravioleta as frequências se tornam altas e as coisas começam a ficar ruins para a gente, né? Se a gente ficar exposto a essas ondas eletromagnéticas. Então nós temos raio-x, raio gama aqui que são extremamente problemáticos para a gente. Abaixo aqui, infravermelho, micro-ondas, ondas de rádio, né? São ondas que nós estamos imersos aí, né? Tem onda de rádio por tudo que é lado aí, tem onda de celular para tudo que é lado, e essas ondas elas não causam grandes problemas para a gente, tá? A menos que tu more do lado de uma antena de celular, né? Aí o problema é mais a potência que ela está gerando ali, né? E isso aí pode, ao longo do tempo, dar algum problema. Mas a gente aqui dentro da cidade, né, no campo, onde nós estamos, que nós temos uma distância razoável em relação às antenas, é bem tranquilo, certo? É bem tranquilo a exposição a essas ondas de rádio de baixa frequência. Mas nós vamos nos ater a esse tipo de onda aqui, ó, bem central, tá, gente? Bom, a ótica ela é dividida em dois grupos, né? Nós temos os grupos da ótica geométrica, né? Os fenômenos ópticos relacionados às trajetórias seguidas pela luz. Então, aqui ó, nós temos um exemplo aqui da refração desse lápis, né? Como a gente enxerga ele fora da água e dentro da água, né? A gente percebe que tem uma diferença no caminho óptico dele, né? E dá esse efeito aí que a gente está observando. E nós temos a ótica física, né? Que estuda os efeitos ópticos. Estudos efeitos ópticos que exigem, né, aqui um tratamento físico, né? Então, olha só, aqui faltou o restinho da frase, tá, gente? Então, a onda aqui tem esse aqui é um efeito de difração, de contornar obstáculos, né? Então, as frentes de onda, elas vêm e elas conseguem contornar. Isso aqui faz parte dentro da ótica física. A ótica geométrica, vocês vão ver que é o que a gente vai começar trabalhando. A gente consegue lidar bem com ela apenas com um recurso matemático geométrico, certo? A gente vai usar muita geometria para resolver muitos dos problemas que nós temos referentes à ótica geométrica. Agora eu vou ter que fazer algumas características sobre a luz, né, gente? Então nós temos as fontes primárias e as fontes secundárias. Bom, fontes primárias, o que são fontes primárias? São fontes que têm brilho, que emitem brilho, são fontes de luz. Tá? Uma fonte de luz primária são fontes de luz. Então, nós temos aqui várias fontes de luz primária. O LED é uma fonte de luz primária, uma lâmpada é uma fonte de luz primária, esse laser é uma fonte de luz primária, o Sol é uma fonte de luz primária, as estrelas são uma fonte de luz primária, porém, a Lua é uma fonte de luz
secundária, porque ela não emite brilho, mas ela reflete o brilho do Sol, e é por isso que a gente enxerga a Lua, às vezes, em noite de lua cheia, brilhando, né? Porque ela está apenas refletindo a luz do Sol. Então, os sistemas que refletem a luz, que não produzem seu próprio brilho, são chamados de fonte de luz secundária, certo? Nós temos como é que o comportamento da luz, ao atravessar obstáculos, né? Então, nós podemos ter aqui, ó, um meio opaco, onde a luz ela não atravessa esse meio, né? Então, os raios de luz aqui, vocês observam que eles não atravessam. Nós temos um meio translúcido, onde os raios de luz atravessam parcialmente, certo? E nós temos um meio transparente, onde a luz ela atravessa sem maiores problemas um obstáculo, certo? Então, a gente tem aqui a gente tem como caracterizar alguns sistemas aqui, como vocês estão vendo, né? Que traduzem o comportamento da luz. Aqui, nesse caso, nós temos absorção e reflexão da luz, né? Aqui nós também temos reflexão e absorção, mas também temos a refração, porque a gente consegue enxergar o que está lá dentro, apesar de termos vários problemas para enxergar, né? Esse meio translúcido. E no meio transparente nós não temos tanta reflexão, temos a luz atravessando e a gente consegue, então, observar bem o material que está atrás desse meio, tá, gente? Algumas propriedades da propagação da luz, tá? Nós temos o princípio de propagação retilínea da luz. O que significa, gente? Se a luz ela tem essa propagação retilínea, significa, né? É o efeito que nós conseguimos obter as sombras, por exemplo, né? Se nós botamos luz e um obstáculo na frente, por exemplo, minha mão, certo? Eu incido luz sobre a minha mão. O que eu vou observar? Eu vou observar no final uma sombra. E essa sombra é dada porque a luz ela se propaga de forma retilínea e ao passar na minha mão, que é um meio opaco, certo? Que é um meio opaco, não permite a passagem de luz, ele vai impedir que os raios de luz eles atravessem naquela região onde está a minha mão, né? E isso, gente, produz a sombra, certo? Produz a sombra e isso é por causa da propagação retilínea da luz. Se a luz ela conseguir se curvar nesse momento, né? Nessa situação, a gente teria, então, um brilho total na parede, certo? Que não é o que acontece. Acontece a sombra, certo? Significa que a luz ela se propaga de forma retilínea. Nós temos o princípio de independência dos raios de luz, tá? O que isso significa? É que se eu pegar, por exemplo, duas lâmpadas, né, e colocar elas dessa forma aqui, a gente vai ver que os raios de luz eles vão interagir aqui no meio, certo? Mas a luz ela vai seguir o seu caminho, certo? Ela não vai, através da interação aqui, ser desviada, certo? Então isso mostra que a luz, os raios, os feixes de luz não interferem no caminho do outro, tá? Beleza? Nós temos o princípio de reversibilidade do caminho de luz, então nós temos aqui alguns espelhos, né? Alguns espelhos. Se nós mudarmos apenas a posição do observador pelo quem está iluminando esse sistema, né? Vocês percebam que o raio de luz ele tem uma propagação retilínea, né? Então a gente pode mostrar isso através de uma propagação retilínea. Olha só, o raio de luz vem. Como nós temos o espelho aqui, nós temos reflexão. Bate aqui novamente, reflexão, né? Se nós trocarmos o observador pela quem está segurando a lâmpada, né? Eles vão observar novamente, eles vão continuar se observando, né? Isso aí significa que existe uma irreversibilidade no caminho óptico, né? Quando nós temos posições idênticas, como a gente está vendo aqui entre a fonte e o observador. Tá bom, gente? Bom, então essas aqui são algumas das propriedades, né, referentes à ótica geométrica. Percebam que a gente já está falando aqui de coisas geométricas, né? Bom, e aqui nós temos algo que eu vinha falando para vocês, né? Percebam que a luz já tem uma propagação retilínea, mas se a gente tiver uma fonte putiforme de luz, certo? O que significa uma fonte putiforme? Uma fonte putiforme é uma fonte que é pontual. Ela é um ponto de luz, certo? Um ponto de luz. Um ponto de luz emite luz em todas as direções, certo? Essa é a ideia. Ela emite luz em todas as direções e isso aqui vai se propagando, né, através de frentes de onda. É algo bem parecido com o que a gente viu lá na acústica, né, que nós tínhamos frentes de ondas sonoras. Basicamente, acontece algo parecido dentro da ótica. Tá difícil que fazer frente de ondas, tá, gente? São frentes de ondas circulares,
Eita. Eu prometo que no quadro eu sou melhor. Ó. Frente de onda. Então, essas frentes de onda, como vocês estão vendo, elas aumentam, né? O raio da circunferência da propagação. Então, se a gente tem uma fonte pontiforme, colocamos aqui, por exemplo, uma circunferência na frente, certo? A gente observa que a luz, ela vai atravessar, certo? Esse sistema, por ser uma fonte pontiforme, certo? E daí, então, nessa situação aqui, nós teremos um aumento do cone de sombra da região iluminada, como vocês estão vendo aqui, certo? Então, isso aqui é algo que a gente pode visualizar se eu pegar uma fonte pontiforme, algo bem pequenininho de luz, né, e colocar um obstáculo na frente, a gente vai ver esse efeito aqui, onde a região de sombra projetada é maior do que a próprio objeto que produziu a sombra, né? Isso aí vocês, isso aí a gente costuma brincar bastante, né? Quando nós estamos sem luz, aí nós temos uma vela na frente, aí tu vai lá, aproxima a mão, afasta a mão da vela, e aí a sombra que a gente observa, ela aumenta ou diminui de tamanho, né? Se eu tenho uma fonte extensa de luz, certo? Algo grande, nós temos um outro efeito que pode acontecer, certo? Nós temos, então, nós colocamos aqui, por exemplo, o mesmo objeto, do mesmo tamanho, nós temos agora um aumento da fonte de luz. Por exemplo, isso aqui seria uma situação muito parecida de um Sol e da Lua, né? Considerando que isso aqui é o Sol e essa aqui é a Lua. O Sol é uma fonte extensa de luz, né? E os raios de luz, eles se propagam em linha reta. Então, vai ter raios de luz que vão se propagar nessa direção, etc. Né? E alguns que vão se propagar em linha reta, né? E quando eles chegam aqui no obstáculo, que seria a Lua, e aqui, por exemplo, aqui nessa região aqui, onde o anteparo seria a Terra, certo? Nós teríamos o exemplo do eclipse, certo? Onde o Sol ilumina a Lua, certo? E basicamente a Lua projeta a sombra na Terra, que é aquela situação onde o dia vira noite, né? Só que nós temos regiões, você já deve ter ouvido falar, né? Onde nós temos eclipse total e eclipse parcial, certo? O que acontece? Qual é a diferença dessas duas situações? O eclipse total acontece onde essas regiões aqui da Terra estão realmente sem luz, estão na sombra projetada, certo? E nós temos regiões mais afastadas aqui, que vocês estão vendo, né, na volta, que é penumbra, onde não é escuridão total, certo? Onde parte da luz ela atravessa parcialmente, certo? Formando então um conezinho aqui, ó, de penumbra, tá? Então, isso aqui é bem parecido com o que acontece na Terra, né? Quando nós temos eclipse. Então, nós temos regiões de eclipse total e eclipse parcial, né? Eclipse parcial, a gente vai ver parcialmente a escuridão. No eclipse total, a gente vai estar totalmente no escuro, certo? Então, são algumas situações. Eu trago para vocês algumas imagens aqui, olha só. Aqui nós temos basicamente a situação, né, que acontece. Aqui nós temos um eclipse lunar, onde a Terra coloca a sombra na Lua. Né? Olha só, percebam, né? Mas a gente percebe como o Sol é uma fonte extensa, né? Nós temos novamente a situação onde nós temos uma região de eclipse total e uma região de penumbra na volta, certo? Onde nós temos eclipse parcial. Aí as pessoas que estão desse lado aqui da Terra, dependendo da região onde elas estão, elas vão enxergar eclipse total. Se a pessoa está aqui, ela vai enxergar a Lua com eclipse parcial, certo? E basicamente, né, quando nós temos a situação da Lua, mesma coisa, a formação do conezinho de eclipse total, aqui, ó, eclipse total, e aqui na volta nós temos eclipse parcial, né, nós temos a penumbra naquela região. Então, por isso que a gente ficar na região de eclipse total, na situação do eclipse solar, como a gente está vendo aqui, né, esse eclipse aqui é solar, porque a Lua fica entre a Terra e o Sol. Nesse caso aqui, a Terra é eclipse lunar, né, a Terra fica entre a Lua e o Sol, percebam que é diferente, né? E nesse caso aqui, a gente tem, só para vocês lembrarem, né, que nessa situação aqui a gente deixa de enxergar a Lua. Não quer dizer que a gente fique totalmente no escuro. A gente não vai ficar no escuro, a gente só não vai ver a Lua. No eclipse solar, a gente fica no escuro. A Lua, ela bloqueia os raios solares totalmente. E esse bloqueio de raios solares nos deixa no escuro. Esse eclipse aqui, ele é mais difícil da gente observar, assim, né? Eu me lembro que faz
Faz muito tempo que não acontece. Eu me lembro de uma vez, quando eu era pequeno, de ver um eclipse onde a gente ficou totalmente na escuridão, certo? Geralmente acontece que a gente fica na penumbra, na região da volta aqui, né? Aí não é um eclipse parcial, tá? Bom, aqui nós temos exemplos de eclipses lunares, né? Olha só, eclipse lunar. Nós projetando a nossa sombra. Ah, não, nesse caso aqui, ó, eclipse solar, tá, gente? Aqui são eclipses solares, desculpa. Aqui tá o Sol, né? Aí a Lua tá bonitona lá, passando na frente do Sol. Que bonito, né? E deixa tudo escuro. Então percebam que nesses casos aqui nós temos eclipses totais, eclipses solares, tá, gente? Dessas figuras aí. Bom, beleza. Onde é que nós estamos aqui? Vamos falar agora sobre os aspectos da luz em termos da ótica geométrica, né? Então a gente viu, pessoal, que a luz é uma onda e por ser onda, né? Ela pode ser formalizada como uma onda e como ela é uma onda, ela tem frequência, ela tem comprimento de onda e ela tem velocidade. Isso aqui a gente já sabe, porque dentro da ondulatória são os 3 parâmetros que geralmente a gente analisa, certo? A frequência, o Fzinho, então vou botar aqui a frequência. Nós temos o comprimento de onda. E nós temos a velocidade, certo? A velocidade, que é a velocidade da luz, pessoal, é aquilo que eu digo para vocês. É o valor maior possível que um objeto pode ter, né? Nada pode ser maior, mais rápido do que a velocidade da luz no vácuo, certo? Esse valor aqui no vácuo, ele é o valor de C, ele vale 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. Então essa é a velocidade da luz no vácuo. Dentro da Terra ela diminui um pouquinho, mas não tanto, tá? Ela continua sendo algo extremamente rápido. Então um fenômeno óptico, certo? Ele é instantâneo, basicamente, né? A gente não tem como mensurar um delay no efeito óptico. Um efeito sonoro a gente até consegue imaginar um delay, né? Um exemplo disso é um raio, né? Um dia chuvoso, cai um raio na Terra, né? Numa região perto de vocês, a luz vocês veem imediatamente, porque a velocidade da luz é 3 vezes 10 na 8 metros por segundo, extremamente rápido, né? Já a velocidade do som, ela não é tão rápida assim, é 1.400 e alguma coisa metros por segundo. É rápido também, mas não tão rápido como a luz. Então tu vê a luz primeiro e após algum tempo tu vai ouvir o som, né? Isso porque, então, existe a diferença de velocidade entre essas duas grandezas físicas, né? Entre o som e a luz, beleza? Bom, gente. E aí vem algumas questões que eu acho interessante da gente discutir sempre, né? Uma delas é por que o céu é azul, né? Essa é uma questão muito importante. Se a luz que vem do Sol é uma luz branca, né? Olha só, o que significa uma luz branca, gente? Uma luz branca é a luz que tem todas as componentes da luz visível, né? Desde esse roxinho aqui até o vermelho, desde o violeta até o vermelho, né? Aqui nós temos todos os comprimentos de onda de luz visível e tudo isso aqui junto forma, a soma de todas essas cores forma a luz branca, certo? Então, para a gente ter um arco-íris, eu preciso de luz branca, porque eu preciso de todas as cores, certo? Se eu quiser algo escuro, eu tenho que ter ausência de cores, certo? Então, dentro da ótica, a luz branca, diferentemente quando a gente está falando em artes, né? A gente está falando em pinturas, em pigmentos, né? Quando a gente mistura todas as cores, a gente vai ter o escuro, a gente vai ter preto, né? Quando a gente mistura todas as cores na luz, a gente tem o branco, certo? E quando a gente não tem nenhuma cor, nenhuma luz, a gente tem o preto, certo? Então é um pouquinho diferente a ideia com relação à pigmentação, tá? Vocês não podem confundir isso aí. Então, assim, a luz branca ela é composta de todas as cores. Todas as cores, tá? Beleza. E aí eu digo para vocês que o Sol ele emite a luz branca. Ou seja, vem do Sol a luz branca que vem em todas as cores.
E aí pergunta a questão, aí vem a grande questão, né? Por que o céu é azul? O céu é azul não por causa da cor da atmosfera, mas sim porque a cor azul, ela tem uma frequência mais alta, como vocês estão vendo aqui, né? Olha só, as relações de cores azul, elas estão numa região de frequência mais alta, a frequência ela aumenta para cá, ó, tá? E o vermelho tem uma frequência mais baixa, as cores vermelhas têm frequências mais baixas. Então isso significa, pessoal, que o azul, por ter uma frequência mais alta, ele consegue dispersar com mais facilidade na atmosfera da Terra, certo? Então, quando vem lá todas as cores do Sol, e todas essas cores elas incidem na atmosfera da Terra, o azul, por ter uma frequência maior, ele consegue se dispersar de uma forma mais facilitada, certo? Tornando o nosso céu azul, certo? Então, as primeiras cores que conseguem aqui, ó, se dispersar quando a luz do Sol está entrando na atmosfera é o azul, certo? Mas aí vem a questão, né? Entardeceu, o Sol ficou laranja. Por que o céu ficou laranja no entardecer? Porque, olha só, gente, o que acontece? Olha essa figurinha aqui, ó. Quando nós estamos no meio-dia, o Sol está a pino, certo? O Sol está a pino. Então, nós estamos aqui na Terra, olha só, nós estamos bonitão aqui. Vou desenhar a gente ali. Nós estamos aqui, ó, certo? Então, a gente está vendo o Sol a pino. Olha a trajetória que o raio de luz, que é oriundo do Sol, tem para atravessar aqui. É uma trajetória curta, é só curta, né, gente? Porque é a atmosfera inteira, né? Mas pensem que essa atmosfera, ela é o tamanho dela, o tamanho mínimo dela, certo? E isso é capaz apenas de dispersar a luz da cor azul. Então, por isso que o céu fica azul. À tarde, o Sol ele está se pondo, ele está aqui nessa região, e olha só o que o raio de luz tem que fazer para chegar até nós, que estaremos aqui ainda. Ele tem que atravessar toda essa região atmosférica. Então, a luz azul, que se dispersa rapidamente, ela vai dispersar aqui, continuar dispersando rapidamente, mas as outras cores vão começar a se dispersar também. E aí, cores puxadas para o vermelho vão também se dispersar e vão predominar o céu, tá? Então, por isso que de tardezinha, porque nós temos um caminho óptico muito maior do que a meio-dia, as luzes de cores vermelhas, né, estarão mais dispersadas no Sol, certo? Beleza? E isso acontece somente no entardecer e no amanhecer, né, que é aquela onde o Sol está nascendo e o caminho óptico da luz ele é grande. Porque o Sol já ficou um pouquinho mais de pé, o caminho óptico já se torna aquela apenas atmosfera e apenas a luz azul acaba se dispersando, tornando o céu azul. Certo? Beleza? Tanto é que quando o Sol vai embora, né, a gente não tem mais a dispersão do Sol, o céu fica preto. Acabou a luz, né? Acabou a luz, o céu preto. A gente só vê o brilho das estrelas. Certo? Bom, então, acredito que vocês tenham entendido por que o Sol... Então, olha só, isso aqui é um exemplozinho, né? Uma bacaninha. Sol indo embora, acabou a luz, ficou só as estrelas, certo? Então percebam ali, ó, que o Sol indo embora, o caminho óptico até chegar aqui, torna o céu, torna a luz vermelha para o laranja dispersa essa luz, né? Ficando apenas essas frequências, né? Que a gente consegue visualizar que elas predominam, tá? Vamos predominando. Bom, seguindo. Gente, como eu falei para vocês, a luz, ela tem essas propriedades que a gente estudou. Então, a gente vai começar a avaliar como é que nós podemos construir exercícios com relação a isso, né? Nós temos muita teoria, como vocês viram, mas temos também maneiras de calcular alguns parâmetros que foram estudados, como, por exemplo, a sombra, né? E vocês vão ver que os próximos exercícios que eu vou fazer aqui são exercícios referentes a isso, né? São exercícios onde nós vamos calcular o tamanho de sombras de coisas. Então, por exemplo, aqui nesse exercício, nós temos um edifício iluminado pelos raios solares, certo? Que projeta uma sombra de 72 metros. Então, aqui nós temos uma sombra de 72 metros.
Simultaneamente, uma vara vertical de 2,5 de altura é colocada do lado do edifício e projeta uma sombra de 3 metros. Olha só, 3 metros, 2,5. Aqui nós temos 72 metros, mas eu não sei qual é o tamanho do edifício. E aí, se eu quiser uma maneira de resolver esse exercício, eu tenho que pensar que os raios de luz eles se propagam de forma retilínea. E a partir dessa propagação retilínea deles, eles formam sombras. E se é retilíneo, eu posso dizer que esses raios de luz chegam nesse formato no prédio, da mesma forma que chegam na vara vertical. Ou seja, eu posso usar uma relação geométrica para determinar qual é a altura desse prédio. Então, como é que eu faço isso? Muito simples. É como se eu tivesse 2 triângulos aqui. E eu pudesse usar a semelhança de triângulos entre eles. Onde a altura do prédio sobre o comprimento dessa sombra produzida por esse prédio, ela é igual ao tamanho da vara vertical sobre o comprimento da vara vertical. Estou usando uma relação geométrica para obter um dado a partir de um fenômeno físico. Então, olha só. A altura sobre H sobre 72. Deixa eu melhorar esse H aqui que ficou feio. H sobre 72. 2,5 sobre 3. Então, como é que fica isso aqui? Isso aqui, ó, isso que dá para multiplicar em cruz. Fica 3H. 2,5 vezes 72. Deixa eu chamar minha calculadora aqui. 2,5 vezes 72. Isso aqui dá 180. 180. Então, a altura do meu prédio vai ser o H 180 por 3. Né? Isso aqui dá um valor incrível de 60 metros. Então, olha só. Meu prédio tem 60 metros de altura. Então, usando uma relação, princípio geométrico e um fenômeno físico, né, que é o fenômeno de propagação retilínea da luz e formação de cones de sombra, de formação de sombra, né, a gente consegue obter esses dados. Vamos mais um exercício aqui, ó. Ah, esse exercício é muito bacana, gente. Eu acho que eu passei dois slides. Passei. Nós temos a situação aqui de uma fonte puntiforme, certo? Uma fonte puntiforme aqui. E essa fonte puntiforme gera uma sombra aqui embaixo, certo? Então, isso aqui é a sombra. Esse aqui é um anteparo, certo? Isso aqui é a placa aqui do anteparo. E a gente observa alguns dados. Vamos ver aqui, ó. Uma lâmpada F, cujas dimensões são desprezíveis, é fixada no teto da sala, cuja altura é 6 metros. Então, a altura da sala, esse Hzão, vale 6 metros, tá? Um quadrado opaco de lado igual a 40 centímetros. Então, o lado desse quadradinho, ele é 40 centímetros. Eu vou botar em metros, certo? E ele está a 2 metros do teto. Então, a do teto, ele está a 2 metros. Então, o Hzinho é igual a 2 metros. Então, esse cara aqui tem um lado igual a 0,4 centímetros, 0,4 metros, né? Ele está a 2 metros do teto, como a gente está vendo. De modo que as suas faces sejam horizontais e seu centro esteja na vertical, tá? Aqui, como a gente está observando aqui na figura, tá, gente? Então, ele pergunta para calcular a área da sombra projetada no chão. Então, o que eu preciso para resolver esse exercício? Eu preciso saber qual é o lado dessa figura quadrada que foi projetada aqui no chão, certo? Eu preciso saber qual é esse L aqui, Lzão. Esse valor que eu não sei. Certo? Então, eu vou fazer isso aqui. Ó. Eu vou fazer semelhança de triângulos. Ó, H sobre L, novamente. Hzinho sobre L. Aqui nós temos 2 triângulos aqui. Eu vou pegar a altura do triângulo e a base do triângulo, né? Sobre a altura do triângulo maior vezes a base do triângulo maior, o lado dele, né? Então, isso aqui fica assim, gente, ó. O Hzão vale 6. Vamos ver qual é o Lzão. O Hzinho vale 0,4. Não, desculpa, gente. Aqui é 2. Aqui é lado 0,4. Certo? Então, isso aqui fica 2 vezes L. 0,4 vezes 6. Isso aqui dá 2,5. 2,4. Então, o L vai ser 2,4
por 2. Então, meu L vai ser 2,4 divididos por 2, 1,5. Então, essa sombra, pessoal, 1,2 metros, ela tem 1,2 metros. Só que o que o exercício quer? Ele pede para calcular a área da sombra. A área da sombra projetada. Então, a área da sombra projetada de um sistema que é quadrático, né? Como é que a gente calcula a área disso? É lado ao quadrado. Então, a área vai ser 1,5 ao quadrado. E isso aqui vai ser, então, 1,5 vezes 1,5, ou 1,5 ao quadrado. Isso aqui é 1,44 metros quadrados de sombra, certo? Então, produzir isso aqui de sombra. Beleza. Pronto. Vamos mais um. Esse aqui é o princípio, gente. É o princípio da máquina fotográfica. Tá? Esse exercício aqui. Por quê? A luz que está aqui fora sempre uma fonte, vem de uma fonte extensa de luz, né? O Sol. E aí nós temos espalhamentos de luz aqui da atmosfera, etc. Né? Então a luz ela vem de várias direções, então a gente pode dizer que é uma fonte extensa. Uma máquina fotográfica, ela tem um orifício pequeno, certo? Esse orifício, então, ele em algumas máquinas melhores, ele pode aumentar ou diminuir, né? Para pegar mais luz, pegar menos luz, etc. E ele vai projetar essa imagem que ele pega aqui de fora lá no seu fundo, né? Antigamente, as máquinas mais antigas, como é que elas faziam, né? Elas utilizavam esse princípio, utilizavam lentes aqui, inclusive, né? Para aumentar e diminuir o tamanho das coisas. E projetavam essa imagem que ele capturava, né? Então, tu apertava um botão e aquele botão ia expor a máquina tanto tempo aquela luz e ela ia fechar novamente, né? Porque aquele buraco ali tem que ficar fechado. Ele só abre para pegar a exposição da luz, né? E ele joga essa luz lá numa região no filme fotográfico, certo? O filme ele é sensibilizado pelos raios, pelas ondas eletromagnéticas da luz, certo? Formando a imagem. Óbvio que depois tinha um processo químico lá para revelação e tal, né? Não vou entrar nesses detalhes. Mas esse aqui é um princípio da máquina fotográfica antiga. A máquina moderna, né? A gente sabe que é basicamente uma lente, tem um orifício também, né? Mas toda a captura de imagens ela é feita de forma digital, né? Então é feita de outra forma. Isso aqui nas máquinas mais antigas era assim que se fazia. Bom, mas a ideia, a gente está vendo aqui que nós temos 100 centímetros, né, da imagem que está sendo capturada com relação à máquina. Nós temos que a parte interna da máquina tem 20 centímetros, então é uma máquina bem grande. Parece que as máquinas da década de 40, né, que elas eram fechadas, o fotógrafo entrava dentro de uma cortina, né, para bater a foto. E a imagem que está sendo tirada, ela tem 40 centímetros de comprimento. E ele quer saber qual é o tamanho da figura que é projetada lá dentro da máquina fotográfica. A ideia para a gente resolver esse exercício aqui, gente, é basicamente a mesma. A gente vai ter a altura aqui e a altura. Nós temos o ladinho aqui e o lado grande. Isso aqui vai ficar, então, Hzão sobre Lzão, novamente. Hzinho sobre Lzinho. E dessa forma eu vou saber qual é o valor do Hzinho e qual é o valor da imagem formada lá no fundo da máquina fotográfica, né? Então isso aqui vai ficar assim, ó. Passando para metros, a gente vai ter aqui, ó, 0,4 sobre Lzão, que é 1 metro, Hzinho sobre 0,2. Então, o tamanho da imagem que nós teremos lá vai ser 0,4 vezes 0,2. Isso aqui é 0,08, né? 0,08. 0,08 metros, que significa que nós temos, então, uma imagem de 8 centímetros dentro da máquina. Certo? 8 centímetros de tamanho de imagem. Então, percebam que eu estou usando só princípios geométricos para obter o tamanho das sombras, né, obtidas nesses exercícios. Então, o que vocês vão fazer, gente? Vai ter tarefa hoje, tá? Mas como o Siga está fora, vocês terão 2 semanas para entregar, até porque semana que vem é a nossa avaliação de qualquer forma, né? Mas vocês daqui a 2 semanas terão que postar esses exercícios que tem aqui, tá? Que são só 3, bem fáceis. Exercícios que são parecidos com o que eu resolvi, só para vocês entenderem essa lógica e essa ideia.
né, de como se faz essas relações geométricas da luz, tá? Formação de sombra, etc. Beleza? Semana que vem, daqui a 2 semanas, né, nós continuaremos esse conteúdo.